Noite, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não é um sintoma do Covid, mas é um sintoma de medo, quando começa a perder a voz assim, sabe? Então, irmão, não tem que falar, tem que dar glória a Deus, tem que falar aleluia, tem que falar, ô Jesus, amém? Tome o seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Deus é bom. Amém? Amém. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, tome na sua mão a sua oferta nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que vai dizimar, você dizima 10% da sua renda. Você que vai ofertar, você deveria orar a Deus, perguntando, Deus, quanto é que eu devo ofertar nessa noite? Deveria ser assim. Não deveria deixar para essa hora, não que não possa. Mas quando a gente quando deixa para fazer as coisas em cima da hora, a gente corre um grande risco. Vai que você esqueceu o que você tem na carteira. E aí você fez aquele gesto que vai ofertar. E tem duas, uma de 50 e uma de 100. E aí? Você sabe que dinheiro fala, né? A de 100 vai falar assim, ó, tu vai precisar de mim depois. E a de 50 vai falar assim, ó, eu não. Mas se você orar a Deus e Deus falar com você, porque quando Deus fala, Ele liberta, Ele desprende. Aí você não fica com medo, com receio de fazer o que Deus falou para você fazer. É assim que nós temos que andar. Se nós entendermos que Ele é a nossa fonte, e Ele é o nosso sustento, não só na área do dinheiro, tem outras coisas também, que a gente costuma fazer em cima da hora, do nosso jeito, e aí Deus fala para fazer, a gente não a consegue. Por que a gente não obedece? Porque nós não conseguimos acreditar, que o que Deus está falando é para nós, bênção, vai gerar bênção, vai proteger, vai sustentar. Irmão, se nós andássemos segundo aquilo que Deus fala ao nosso coração, muitas coisas que nós passamos, nós não iríamos passar. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. É um caminho excelente. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de dizimar. Não tenha medo de ofertar. Não tenha medo de dar. Já pensou se Deus falar para você assim, ó, pega o teu carro hoje e dá para aquele irmão? Um carro? Irmãos, meu Deus. Tem experiências, ou tem ambientes que você só vai entrar quando você tiver uma experiência com Deus. Eu já não tenho mais medo de dar o meu carro, a minha casa. Por quê? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu já experimentei dele. Na verdade, eu estou louco para dar meu carro, porque eu quero um bem melhor do que aquele que eu tenho. Eu também quero ser um canal de bênção. É assim que nós pensamos lá em casa. Eu quero ser o provedor, o abençoador. Porque o abençoador, ele sempre tem para ele, sempre tem para abençoar alguém. Aquele que só é abençoado, ele sempre depende.
está sempre dependendo que alguém venha e o abençoe. Não tem problema nenhum, mas ele está sempre na dependência. Volta e meia ele está com fome. O que abençoa, não. O provedor, ele sempre tem, ele tem fartura, porque a mentalidade e o coração dele está desprendido dessas coisas. Se Deus falar, vai lá e dá, ele pega, dá. Aí eu dei e eu fiquei sem. Mas é nesse lugar que eu quero andar, nesse nível. E Deus é um Deus que anda esse ambiente, é o ambiente de Deus. Melhor é dar. Então, se Deus quiser que eu me mantenha andando com esse coração, nessa condição, fazendo diferença, enquanto todo mundo retém então Deus vai ter que me dar para eu poder repartir com alguém. É isso, se nós conseguíssemos entender isso. Eu sou provedor. Eu quero ser provedor. Nós não oramos, mas nós já liberamos uma palavra sobre o carro que nós temos para uma família. Está liberado, Deus sabe. Estamos só esperando o start de Deus. Pensa nisso. É bom receber presente, é bom ser abençoado. Mas quando você fica só nessa posição, você é só um dependente. Tem que ser dependente de Deus, mas é só dependente. Agora, quando você é provedor, não. O provedor, ele sempre tem. Porque o provedor, ele manifesta o coração que Deus manifesta. E aí, se Deus que está trabalhando em nós, não somente a reconciliação, mas a restituição da sua imagem e semelhança, Deus, então tu vai ter que me dar para poder repartir com meus irmãos. E aí eu dou, agora terminou, tu vai ter que me dar para eu repartir com os meus irmãos. E tu vai ter que me dar para eu repartir com os meus irmãos. Irmão, o provedor nunca vai faltar. Porque ele é provedor. Quem tem uma mentalidade de provisão, de provedor, nunca vai faltar para essa pessoa, para essa casa, para essa família. Sempre vai ter. E não é só na questão de dar. É o que você tem. A gente serve os irmãos com aquilo que nós temos. Né? E aí tem esfera, tem lugares, tem coisas. Tem muita coisa que eu não tenho, mas o que Deus... Eu procuro andar com esse coração e com essa mentalidade. Tem muita coisa que eu não tenho, até materialmente falando. Mas o que Deus faz? Me dá amigos que tem. Porque o provedor não é assim, não desrespeita. Mas você tem um coração parecido com Deus. Eu não tenho piscina, mas eu tenho amigo que vai ter piscina. Quando está calor, eu vou na casa deles. Isso é Deus cuidando de você. Teve um tempo da nossa vida, lembra, Jô? Que a gente nunca foi de ir para a praia assim, né? Nossa família não tem casa na praia, não tinha condição de ir para a praia. Eu me lembro da praia que eu ia era 20 anos atrás, na excursão, aquela coisa, nem era de Jesus, meu Deus. O isopor, lá no fundo do ônibus, a gente já sabe o que acontece. Meu Deus, Deus me livrou daquilo. Aí eu vim para Jesus, mas não tinha condição nenhuma. Mas quando você começa a andar, começa a alinhar o teu coração com o coração de Deus, Deus começa a colocar pessoas perto de você que... Daí, a gente nunca foi para... Não era de ir para a praia, não tinha hábito, não tinha nem condição. Aí Deus colocou a pessoa... Todo ano a gente começou a ir para a praia. E só sobe. Sempre na beira da praia. Agora, eu não conhecia Santa Catarina, conheci Santa Catarina. Agora eu já estou... Havaí me espera. Não, tem o Nordeste antes.
Mas a gente entende que quando aquilo que a gente desfruta e recebe, a gente também tenta promover, a gente também tenta servir e abençoar os irmãos segundo a condição que nós temos. A gente faz também. Pensa nisso, irmão. Você quer ser abençoado ou você quer ser um abençoador? O abençoado também não falta. Deus não deixa faltar. Mas é meio ali. O abençoador não. Ele sempre vai ter mais. O abençoador tem uma coisa engraçada. Irmão, esse ministério aqui, ele carrega uma coisa engraçada. Nós temos algo aqui que a gente nem sabe explicar, mas é algo de Deus. Eu vejo irmãos, tem alguns irmãos, algumas famílias, que eu vejo assim, meu Deus, isso, nossa, num meio tão difícil, tem gente sendo abençoado, Deus trazendo diferença em todas as áreas. E também financeiramente. É uma coisa que Deus faz. Só que quando eu olho para a vida, e não é um ou dois, duas, três famílias, é alguns irmãos, e eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo assim, ó, todas essas pessoas que andam nesse lugar, que tem um plus, um diferencial, eu vejo, todas elas têm algo em comum. Não são apegadas. Se tiver que dar, dão. Se tiver que ir, vão. Eles fazem o que precisa ser feito. É uma diferença que vem do coração e de dentro para fora. Como pastor da igreja, eu vejo isso, é uma diferença. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa interessante. No meio de crise, desemprego, não é que é sempre assim, mas volta e meia Deus vem. Parece, sabe quando abre o céu assim, cai uma chuva? Eu tenho certeza que para todos nós, não está faltando a misericórdia que se manifesta nas três áreas essenciais da nossa vida: vestimenta, alimento e moradia. Todos nós temos. Mas eu vejo assim uma diferença de Deus na vida de alguns. E aí quando eu comecei, é algo que eu venho analisando, e aí eu começo a olhar, eu vejo, eles andam também de maneira diferente. Porque no primeiro momento eu até olhei, eu pensei assim, mas isso aqui, Deus, é acepção de pessoas, tu dá para um fartura, e para o outro tem... E esse aqui tem fartura. Daí Deus ministrou no meu coração isso, e eu entendi. Alex, eu não faço diferença entre ninguém. Eu amo a todos e trato todos iguais. Mas quando alguém deseja elevar o nível de caminhada comigo, quando alguém me responde diferente, eu sou obrigado a responder no mesmo nível que ele está se comunicando comigo. Não sou eu que estou fazendo a diferença. Ele está andando diferente no meio de um povo. Eu só estou respondendo no mesmo nível que essa família, que esse homem, que essa mulher está andando. Eu gostaria de fazer para com todos o que eu estou fazendo na vida, na casa daquele, daquela, dessa. Posso. Por misericórdia, eu sustento eles. Porque se eu fosse operar justiça, tem alguns que não, nem o básico não são dignos. Mas eu sustento, por causa do meu amor e a minha misericórdia. Eu sustento.
Mas tem alguns que não adianta. Não sou eu, é eles. Olha para o jeito que eles andam. Não sou eu, é eles. Quem estabelece o nível da caminhada somos nós. Não é Deus. O nível da caminhada somos nós. É o mar que está aberto. E tem alguns que ficam ali na beirada brincando. Na beirada você chuta água para lá, chuta água para cá, chuta água no outro. E fica ali. Só que quando passa, porque tem momentos que é de aperto, tem momentos que é difícil. Quando está ruim, o que a pessoa faz? Ela pega e sai da água e faz o que ela quer. E tem alguns não, tem alguns que não ficam na beira, eles entram mais fundo. É disso que eu estou falando, irmãos. E quando começa a agitar, porque tem momentos que é tempestade, eles ficam lá. Até Deus responder, até Deus mudar. Eles não se movimentam se tudo está tranquilo. São eles, somos nós que estabelecemos o nível. Deus estabelece o caminho, o nível que você vai andar nesse caminho, o nível de compromisso, de renúncia. Um domingo como esse, você se dispôs a sair da sua casa para vir aqui ouvir uma palavra, para adorar a Deus. Você fez bem. Você fez bem hoje. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Irmãos, quando você aprenda a consagrar o seu dinheiro ao Senhor. Quando você receber o seu recurso, seu salário, pagamento, consagre ao Senhor. Deus, eu consagro esse valor a Ti. Me dá sabedoria, me dá graça para que eu possa usar de maneira sábia. Não tenha medo de fazer isso. Pai, nós Te louvamos sobre a vida de todos aqui. Cada um que vai dizimar e ofertar aqui nessa noite. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa o Rio Grande do Sul, abençoa esse ministério, abençoa, Senhor. Abençoa o nosso coração com compreensão, com luz, com entendimento, com graça, com desprendimento. Em nome de Jesus. Amém. Podeis, você pode ali, ó. Ali, oferta. Em nome de Jesus. Amém? Os demais podem sentar. Abra comigo aí no livro de Salmos. Está com a Bíblia aí, né? Você que tem Bíblia em casa, venha com a Bíblia. Não tenha vergonha, não tenha medo. Use a Bíblia. De preferência, né? Mas tem no celular, tem no tablet. Também serve. Salmos de número. Salmos 127, número 1 e 2, que nós vamos ler. Salmos 127, está aí? Você achou já? Achou, irmão? Amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, está acompanhando aí? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, pois ele supre aos seus amados
enquanto dorme. Amém. Deus não está falando para você não ir trabalhar e ficar dormindo amanhã. Deus dá os seus enquanto dorme. Não é isso. Te levanta e vai trabalhar, por favor. Obrigado, Jesus. Irmãos, essa palavra, ela cabe dentro de nós? Ou ela confronta o nosso entendimento? A nossa mente, o coração consegue, mas a nossa mente, ela consegue conceber isso? Ou ela confronta a nossa maneira de pensar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Irmãos, olha só, se o Senhor não edificar, em vão é o trabalho daqueles que tentam edificar. Sabe o que me chama a atenção aqui? Todos conseguem edificar a casa. O Senhor consegue edificar, e nós conseguimos edificar a casa. Viu? Ele não está falando que se Ele não edificar, nós não vamos edificar. Ele está falando outra coisa. Deus edifica, o homem também edifica. Qual é a diferença? A diferença é o que está escrito. Quando Deus edifica, quando o homem edifica, a diferença está que quando o homem edifica pelo homem, através de si mesmo, por meio de si mesmo, a partir de si mesmo, segundo a sua força. Quando Deus não está, quando o homem não trabalha numa parceria, numa unidade, não é um trabalho em equipe, quando o homem não está junto com Deus, ele consegue ou não consegue edificar? O homem consegue. A diferença que é em vão a sua edificação. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você lembra de Moisés quando foi se apresentar para Faraó? Moisés tinha um cajado no chão. Moisés pegou o cajado, jogou, tinha Faraó, os seus conselheiros, os seus magos. Moisés pegou o cajado, jogou no chão. Os feiticeiros de Faraó pegaram o cajado, jogaram no chão. Quando Moisés jogou o cajado dele no chão, virou uma serpente. Quando os magos de Faraó jogaram o cajado no chão, também virou uma serpente. Olha aí, ó. Era Moisés e os feiticeiros. O cajado virou em serpente, e eles também fizeram a mesma coisa. Teve diferença na transformação? Não. Onde é que se deu a diferença? Se você ler lá na Bíblia, a diferença foi que, transformado em serpentes, a serpente que veio do cajado de Moisés veio e comeu as outras duas, as outras que tinham sido transformadas também. Deus sempre vai prevalecer. É isso que nós temos que entender. Quando Moisés fez outro sinal, os magos de Faraó também fizeram. Irmãos, por um bom tempo, o que Moisés fazia, os magos também faziam. Eles conseguiram acompanhar até um tempo. Chegou um momento que eles não conseguiram mais acompanhar. Mas até um tempo eles conseguiram acompanhar. Moisés fazia, eles também faziam. Jambres e Jambres é o nome.
os dois os mais poderosos lá do Egito. Então Deus edifica e o homem também edifica. Deus faz, o homem também faz. Porque Deus nos fez semelhante a Ele. A diferença é que nós não temos a condição, nós não carregamos uma condição que Deus carrega? Não. Nós não carregamos em nós a condição que Deus é. Deus não carrega uma condição. Ele é Deus. Nós somos aperfeiçoados, condicionados, munidos, fortalecidos, abastecidos, supridos. Deus é Deus. Então essa é a diferença, irmão. Se Deus não tivesse, se nosso trabalho não for um trabalho em equipe, você e o Senhor, em vão é o seu trabalho. Agora isso cabe dentro do seu coração? Vamos seguir. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Cerca elétrica, câmera, alarme que toca no celular, cachorro, gato, papagaio que fala, olha o ladrão, olha o ladrão, olha o ladrão. Tudo a gente tenta fazer. Está errado, pastor? Claro que não, irmãos. Bota lá. Antes tinha no meu tempo cadeados Doberman. Quem é desse tempo? Levanta a mão. Não tem mais, eu acho. A diferença da em vão vigia todas essas coisas. Deus não está falando que não é para a gente se munir de segurança. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando que nós podemos fazer todas essas coisas, nós podemos edificar com Ele, nós podemos ter os cuidados preventivos, a gente pode ter tudo, mas sabendo no nosso coração, nós sabemos que Ele é o Senhor sobre nós em todas as áreas da nossa vida. A edificação não diz respeito só à construção de uma vida. Ele está falando que se Deus não estiver no teu casamento, o buquê de flor, a viagem para Gramado, aquela joia, aquele presente, não vai ser suficiente para sustentar de maneira a longo prazo, de maneira eterna, porque Deus é eterno. Essa é a diferença, irmão. Ele não está falando que não é para a gente fazer, até porque se eu falasse que não é mais para presentear as mulheres, as esposas, elas iriam dar em mim aqui no culto, e os homens iriam me defender, é claro. Deus está falando que faça tudo o que você pode, tudo que você tem condição de fazer. Isso é bom, isso é legal. Desfrute, exercite a sua humanidade. Você não é um ser super espiritual. Não, você é gente. Leva no parque. Agora não dá, né? Agora não dá para fazer nada, né? Senta, come uma pipoca, aluga um filme na TV. Faz o que dá, irmão. Faz. Seja humano. Mas saiba que a tua aliança, o teu casamento, ele é sustentado porque vocês estão com os dois pés solidificados, alicerçados nele. Ele sustenta. Se nós não tivermos isso claro aqui,
Não adianta. A gente só está empurrando com a barriga. Uma hora vai estourar, é uma bomba relógio. Você entende isso, irmãos? Pegando a questão do casamento. A gente só empurra para frente, uma hora vai estourar isso. O que tem que estourar, vai estourar. E o pior, a gente fica refém de uma movimentação. Dá um presente que ali agora abafa, é um pano quente. Só que você fica refém de tempo em tempo, porque aquilo ali não dura. Aí quando começa a sair para fora, você vai ter que comprar algo maior, melhor. Refém de uma movimentação, para manter o ambiente de paz, para tentar construir um lar dentro de uma casa. Sempre tem que dar alguma coisa. Você está refém disso. Está arrebentando a sua vida financeira por causa disso. Não. Se nós entendermos que Deus é tudo em todos, para cada um segundo a sua necessidade. Irmãos, isso é libertador. É abençoador. Porque agora eu posso ser eu mesmo. Eu não preciso estar toda hora tendo que levar a um lugar, comprar alguma coisa. Às vezes a situação nem dá para comprar nada. Às vezes a gente está num momento ali que nem tem dinheiro, mal tem dinheiro para comer, quanto mais comprar alguma coisa. Não! Da mesma maneira que nós temos que entender que Deus é suficiente. Quando Deus está no negócio, quando Deus está ali, a esposa entende que o seu esposo é suficiente. Se ganhar um presente a mais, que legal. Mas ele é suficiente, ela é suficiente. Um para o outro. Quando Deus está, é assim. É só um complemento àquilo que vem de fora. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar da tarde, comer pão de dores. Deus dá aos seus enquanto dorme. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, ele serve para isso. Nós temos falado aqui de alinhamento, realinhamento, ser alocado no corpo, entender onde nós vamos fluir, onde nós vamos ser bem-sucedido, onde nós vamos cooperar, onde nós vamos gerar vida e transmitir vida. Um lugar em Deus, o lugar certo, da forma certa, andando da maneira certa. É um coração que está sendo fundido é um só coração, é aproximar o teu coração com o coração de Deus, até que se torne um, a mesma batida, no mesmo compasso. Esse é o processo. Junto com isso, nós temos que entender, junto com isso, o entendimento também é reorganizado na nossa mente. Talvez não diz respeito a mexer na nossa vida, ou em toda a estrutura, mas diz respeito a mexer na estrutura emocional, aqui nos conceitos, nos valores. É entender que Ele é o Senhor, e eu dependo dEle, eu preciso dEle. É Ele que me guarda, Ele que me sustenta. Eu tenho um trabalho, glória a Deus, mas a minha fonte de renda é o Senhor. Era o que eu estava tentando dizer para você, com muito cuidado. Que infelizmente, na situação mundial que nós vivemos, a situação da nossa nação, do nosso estado, Rio Grande do Sul, o salário está sendo diminuído, pessoas perdendo o trabalho, mal tem para comer. E eu vejo Deus fazer uma diferença na vida de alguns, por causa do Deus. O que eu entendo, irmãos? Que não é o sistema monetário que nos sustenta. Você não depende
da Bolsa de Valores do Brasil para ser abençoado. Claro que quando está tudo ruim nos afeta, mas no sentido de ser abençoado, Deus é a nossa fonte. Isso é entendimento, é colocar todas as coisas em ordem, é se submeter à ordem de Deus. A ordem de Deus, ela organiza todas as coisas. Então, se você colocar Deus em primeiro, eu trabalho para conquistar, eu trabalho para alcançar, estou trabalhando, me empenhando para estabelecer um projeto pessoal, um sonho, mas com muito cuidado, ouvindo o que Deus está falando, porque talvez eu esteja colocando toda a minha força no lugar e Deus está falando: filho, esse projeto que você tem, no teu coração ele vem como uma aparência que vai ser algo que vai te abençoar, mas eu quero te dizer que isso vai te arrebentar, podendo até te matar, te desviar e te afastar de mim. Não faça isso. E aí você tem coragem de parar os seus projetos quando Deus falar? E de repente Deus vai falar: mas eu tenho um projeto para você. E aí, irmão? E agora? E agora? Você vai continuar a edificar essa casa aqui? Ou você vai cooperar para uma casa que está sendo edificada no mundo celestial, no reino de Deus? Que medo, né? Toquei em você, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de andar com Deus. Apenas saiba que Ele é o Senhor e coloque todas as coisas diante do Senhor. Seja um provedor da obra de Deus. Tenha uma mentalidade de provisão, de mantenedor. Sabe por que são poucos os mantenedores? Porque são poucos os que conseguem ter um coração para abençoar, para dar. A maioria tem um coração que retém. O povo no deserto, enquanto esteve caminhando no deserto com Deus, todo dia pela manhã Deus fazia cair o maná do céu. E Deus falava assim: ó, vocês pegam o coentro, façam pão, pega o suficiente para este dia. Amanhã eu vou mandar mais. Se vocês pegar o de hoje para tentar guardar para o dia de amanhã, vai ficar bichado, vai ficar ruim, não vai dar para comer. Tu acredita que tinha gente que pegava e guardava? A Bíblia está escrito. Aí chegava no outro dia de manhã, o que acontecia? Cheio de bicho, não dava para comer. Mas Deus não falou que não era só para, é o pão nosso de cada dia. Nosso de cada dia. Não, a gente tem que ter uma reservinha. Você está entendendo? Isso é Bíblia. Aí se Deus falar para você: ó, pega o que tu tem, investe na obra, investe em missões, investe em pessoas. Ele está falando da tua reservinha. E aí, irmão? Aí eu peguei vocês de novo. Não. Sai daqui. Aí chega no outro dia, está bichado. Irmãos, diante de Deus, assim, eu nem tenho nada a ver, eu só estou falando algumas coisas aqui que está no meu coração. Conversando com alguns irmãos, os irmãos acham que não é comigo. Tem irmão que veio conversar esse mês mesmo. Não, pastor, porque eu não consegui dizimar esse mês que vem eu vou dizimar, que não sei o que. Eu falei assim: ó, filho, fica tranquilo. Eles acham que é comigo que tem que prestar conta para. Não é comigo, irmão. É você e o Senhor, é o teu coração e Deus.
Eu sentei com 2 ou 3 irmãos, eu não me lembro se foi 2 ou 3, que viveram coisas diferentes com a mesma essência. Qual foi a essência? Os irmãos não dizimaram. Um estragou não sei o que, o outro estragou não sei o que, e o outro estragou não sei o que. Irmãos, se eu falar para você que o valor ali que ele teve que pagar, gastar para consertar, seja lá o que for, o valor do dízimo dos caras. Meu Deus. Quando você dizima, você fecha a boca do devorador. Quando você oferta, você multiplica a sua semente. Dízimo é um mandamento moral. Oferta é honra. É por isso que não tem valor estabelecido. Está no teu coração. A honra deveria ser maior que o dízimo. Porque é honra, né? O mandamento não tem escolha, está estipulado. Agora, quando chega o momento que eu estipulo o nível de honra que eu vou estabelecer com Deus, deveria ser maior. Bah, pastor, mas daí tu tá louco, né? Porque eu dizimo R$200. Se eu for sobressair em honra com Deus, no mínimo 300 para cima. Cabeçuda. Eu não sou pregador da prosperidade. Quem está comigo aqui há anos sabe que não. Irmãos, Deus vai te abençoar se você andar na palavra de Deus. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai encher. Deus não vai fazer nada disso. Ele vai fazer o que Ele sempre fez e já está fazendo. Quer mais? Entra na palavra. Paga um preço pela palavra. Mas tu não consegue acreditar no amor de Deus, né? É por isso que eu não gosto de falar desses pontos. Porque a minha intenção não é te motivar a dar mais para que você entenda que Deus também vai te dar muito mais. Não, não é isso que eu quero desatar e despertar no teu coração. Eu gostaria que você fizesse o que faz para Ele, porque você entende o amor dEle por você. E se Ele pegar e derramar 7 vezes mais em todas as áreas da tua vida, inclusivamente financeiramente, amém. Mas não é essa a nossa intenção, de pregar para que você dê, porque Deus vai te dar. Não dá porque você experimentou do amor dEle. Se a tua vida, se você não consegue entender que Deus te ama, e você está aqui por causa do amor dEle, não se mova motivado naquilo que você vai receber de Deus. Isso é o que Deus está cheio. É por isso que Deus parou a rotação, para recomeçar, começar novamente, da maneira correta, com o entendimento correto, um fundamento correto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Presta atenção. Tem um princípio no Evangelho. O próprio Jesus falou: nenhum ladrão pode vir sobre uma casa e antes não ter que derrubar o valente para poder entrar. Até hoje, no contexto natural, é assim. Se chega um ladrão lá, alguma coisa, tá todo mundo dormindo, ouve um barulho, a esposa diz: ó, tem gente aí. Claro, tem alguns maridos que dizem: vai lá tu, vem para nós, eu fico aqui. Mas tem alguns que são homens que levantam. Por quê? Para ver o que está acontecendo. E se alguém estiver tentando entrar, ele não vai conseguir entrar na casa sem antes derrubar o valente da casa. A Bíblia diz isso. Para entrar na casa tem que derrubar o valente. Esse é o problema. Esse é o problema do homem que não se posiciona. Porque daí não precisa derrubar ninguém.
ladrão só vem, entra e começa a arrebentar toda aquela família. Porque não há valente. Não tem homem naquela casa, não tem sacerdócio, não tem oração, não tem intercessor, não tem sentinela. Não tem, é só chegar e entrar. Mas o princípio é, para entrar em algum lugar tem que derrubar um valente, porque todo lugar tem um valente. Até para libertar, quando você vai orar por uma pessoa e de repente ela manifesta alguma situação de uma influência demoníaca, você expulsa aquele principado que está aquele que está aprisionando aquela pessoa em alguma área da sua vida. Tem um valente ali, porque a casa é a pessoa. Aí para entrar na casa e agora derramar a palavra, o Espírito, tem que derrubar o valente que mora dentro daquela casa. É o demônio que está ali, viu? Até do outro lado tem valente. Daí a gente expulsa em nome de Jesus e depois ora para que o Espírito Santo venha e encha aquela pessoa. Mas presta atenção no que eu vou falar para você. E este versículo, esse verso, quando Deus fala assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, era para nós entendermos que quando a gente caminha com Deus, irmãos, espiritualmente falando, Satanás é um ser espiritual. O primeiro valente da casa não sou eu, é Deus. Aí eu quero ver o diabo entrar em algum lugar, porque primeiro ele vai ter que derrubar o valente da casa. Só que o valente é Deus. Pastor, de onde está tirando isso? Estou tirando isso da Bíblia. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que Satanás teve que pedir permissão, autorização, para ele poder tocar na vida de Jó. Deus falou até onde ele podia e o que ele podia fazer. Deus falou, ó, tu vai até aqui, ó, daqui tu não passa. Ele arrebentou, ele estraçalhou tudo que dentro da permissão. Ele não passou 1 milímetro a mais do que Deus falou. Porque Jó era um homem justo. E quem anda em justiça, mesmo que Satanás quisesse pegar ele primeiro ele vai ter que passar pelo princípio. Qual é o princípio? Para entrar numa casa, para tocar, tem que passar pelo valente que guarda aquela casa. Aí quem é que guardava aquela casa? Porque Satanás é um espírito maligno, um espírito de treva. Aí no ambiente espiritual, irmão, estou falando, presta atenção, no ambiente espiritual, Satanás vindo aqui para pegar Jó. Ele deu de cara com quem? Com Deus. E aí agora, irmão, não tem briga. Era para ter um embate ali, um combate, não teve. Não dá, né? Dá para uma formiga brigar com o elefante? Não. Dá para não dá para lutar com nada. Porque Satanás diante de Deus é nada. Se nós entendêssemos isso. É um tempo de fundamento, recomeço, acertar a vida, ajustar a vida com Deus, recomeçar na sua velocidade, no seu passo, mas de forma firme, sólida. Aquilo que você entendeu, estabeleça e não abra mão. Isso não é para mostrar para os outros que a gente faz e os outros não fazem, não é para falar para os outros que eles estão errados, nós estamos certos. Não se trata disso, é algo muito pessoal, é algo nosso, é algo seu. Se trata da sua vida, amém? Isso não é para nós entrarmos em conflito ou de alguma discussão teológica, ou quem é mais santo, ou quem é de Deus e quem não é. Não diz respeito a isso.
diz respeito ao nosso coração, aquilo que nós entendemos e aquilo que nós queremos para a nossa vida. Amém? Não é para falar que nós somos mais e os outros são menos, porque ninguém é mais que ninguém. Deus ama a todos da mesma forma. Não é para dizer que nós fizemos as coisas certas e os outros fazem as coisas erradas, ou nós erramos menos que os outros. Não diz respeito a isso. Na verdade, se você for realmente entender tudo que Deus está fazendo, segundo um propósito do que Ele está fazendo, ao nosso nível de responsabilidade, compromisso, ele foi elevado. Porque nós agora conhecemos a Deus, então nós temos o compromisso de amar mais, suportar mais, servir mais, abençoar mais. Então não dá para andar carregando as mesmas mágoas que aqueles que não conhecem. A gente não pode se doer pela mesma coisa. Por quê? Porque nós somos, nesse aspecto, nós temos em nós o Espírito Santo. É o que nos faz ser diferente. Então acontece uma situação e uma pessoa fica chateada. Acontece a mesma situação. Nós não podemos ficar chateados. Pelo menos não deveríamos. Porque foi nos dado uma condição diferente, até para suportar mais. A diferença que está em nós, ela foi nos dada, não está em nós, não é algo nosso. É nosso porque nos foi dado, mas temos que saber que vem dele, é ele em nós. Amém? E assim nós vamos, assim nós caminhamos. E assim nós caminhamos edificando, somos edificadores. Nós edificamos relacionamentos pessoais. Nós somos construtores até que Ele venha. Mas nós edificamos da maneira correta. Nós sabemos que nós trabalhamos em conjunto com Deus. Nós não edificamos igual a edificação do mundo. Não, a nossa edificação ela é diferente. A nossa edificação ela vem daquilo que nós lemos, segundo a palavra, e ouvimos a voz do Espírito. Porque foi o que Jesus falou. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vier as dificuldades, a casa ela não vai cair. E por que ela não vai cair? Porque ela é bonita? Porque ela é forte? Porque ela é maior, ela é mais robusta do que a outra? Não se trata disso. Porque uma é parede de alvenaria, a outra é parede de madeira? Não. A casa, o que define a casa que vai suportar é o seu fundamento. Ele é o meu fundamento, por isso a minha casa suporta. Não diz respeito se ela é de alvenaria, de madeira ou de papelão. Diz respeito ao fundamento. Diz respeito ao fundamento e a maneira que eu me movo, que eu transito, que eu ando sobre este fundamento. De forma prudente, sensato, sóbrio. Então o que eu faço não vem de mim mesmo. O que eu penso não vem de mim. Eu faço as obras do meu pai. Eu falo o que o meu pai fala. Eu faço o que o meu pai faz. Meu pai trabalhou, e eu continuo trabalhando. É assim que nós andamos. Deveríamos. Então a nossa edificação, ela suporta por causa do seu fundamento. A nossa edificação não é em vão. Trabalho conjunto com o Senhor.
Então eu tenho uma perspectiva de começar algo e conseguir terminar algo, consumar. Quantas pessoas começam algo e não conseguem terminar? Elas começam, mas não terminam. E isso vai para qualquer aspecto. Às vezes essa herança espiritual, emocional é passada para as gerações, para os filhos. Às vezes o pai começou a faculdade e não terminou, a mãe começou alguma coisa e não terminou, o filho começa e não termina, entra e não termina. Às vezes entra quando está lá quase no penúltimo, faltando 2, 3 semestres para a formatura. Não é o curso que eu quero. Migra, consegue aproveitar alguma coisa, parece que recomeça tudo de novo. Não consegue terminar o que começa. A obra conjunta com Cristo, é isso que Ele opera em nós. Jesus veio e Ele consumou. Ele foi até o fim, Ele fez o que tinha que ser feito. Nós temos que entender, Jesus, Ele foi até o fim, Ele falou, tudo está consumado. Está consumado. Até que Jesus venha, se o Senhor nos permitir completar os nossos dias, nós temos que consumar os nossos dias, não segundo a consciência daquele que completou os dias de vida. Não, é aquilo que nós nascemos para fazer, nascemos para atender, nascemos para viver, porque está se construindo por meio de nós um modelo correto. Está sendo estabelecido por meio de nós. Estamos num processo de edificação pessoal também. É a reconciliação que opera a restauração, a imagem e semelhança de Deus, até que Ele venha. E se Ele não vier, os nossos filhos agora eles vão ocupar um lugar. E como nós seremos lembrados? Como você vai ser lembrado? É por isso que nós temos que prestar atenção no legado que nós estamos imprimindo no coração da próxima geração, da nossa casa, dos nossos filhos. Se você tiver uma condição a mais para deixar uma herança também, melhor. Se você não tem muito essa condição e tiver que escolher, escolha pelo legado. R$1 milhão. Se você não deixou um legado correto, de entendimento, de sabedoria, por meio da tua vida, você quase morreu para conquistar tudo aquilo, e os teus filhos vão perder, em 5 anos eles não vão ter mais nada, talvez seja muito, porque a forma e o estilo de vida que eles vivem, é descomprometido, com aquilo que você deixou para ele. Não há legado, não há modelo, mas se você deixar um modelo, um legado imprimido no coração deles, não se preocupe, a bênção alcança aqueles que obedecem a Deus. É mais fácil eles andar no caminho de Deus e ser abençoado, que eles ter muito dinheiro e conseguir fazer com que se estabeleça o coração de Cristo neles. Se você não ensinou isso, talvez seja muito difícil. Então deixe um coração, se você tiver que escolher. Uma coisa não exclui a outra, irmão. Só estou falando para nós andarmos de forma correta. Nós estamos em construção, somos edificadores e também estamos sendo edificados. Amém? Os nossos filhos estão olhando para nós, estão vendo. Estão contabilizando. A conta deles eu quero saber se vale a pena casar ou não vale a pena casar. Ele não vai, a soma dele, o resultado final, não vai ser por aquilo que ele viu na rua, vai ser por aquilo que ele vê dentro da casa dele. Os nossos jovens não querem mais casar. Os jovens não querem casar e a culpa não é do mundo, a culpa é dos pais.
A culpa não é do mundo, não é da sociedade, a culpa é nossa. É nós que não assumimos o nosso lugar. Mas como nós não somos aquele que nos movimentamos segundo o ambiente, nós não precisamos de um ambiente para estabelecer o modelo de Deus na terra. Que seja na terra como é nos céus. Assim é a oração que Jesus fez. Então vamos andar segundo a palavra. E a tendência é, até pela velocidade tecnológica que está se dando o mundo, daqui a 5 anos os nossos filhos vão encontrar um tempo já diferente do nosso tempo, que já é terrível. Mas não tem a ver com o ambiente. Se você imprimir o modelo correto, ele vai querer viver tudo aquilo que você está vivendo. É algo de Deus. É o pecado que corrompeu. Mas Deus colocou algo nos filhos. O filho sempre quer ser igual ao pai. Depois que entrou o pecado, os filhos perderam o seu super-herói. Aí o sistema do mundo, ele criou um personagem. E hoje temos os Vingadores, vários personagens. E eles ficam ali observando, eles querem ser aquele cara parecido, o super-homem. É aquele que suporta tudo e que não tem medo de nada. Ele busca numa tela uma referência para que ele possa gerar nele, ativar nele, começar a desenvolver e construir a sua personalidade. Ninguém quer ser fraco, todo mundo quer ser forte. E ele vai buscar em alguém. Por quê? Porque o pai está no quarto deitado, ou fora de casa, ou não está mais em casa. E infelizmente, a dificuldade da nossa sociedade é que os filhos homens, eles têm uma dificuldade. A imagem da Mulher Maravilha no homem. São as mães que têm que ocupar os lugares dos pais, porque os pais, eles não ocuparam a sua posição. Vinde e voltemos ao Senhor. Esse é o tempo. Andar com Ele, viver com Ele, para Ele, edificar com Ele e nele sermos edificados. Deixa o modelo correto, irmãos. Os nossos filhos estão olhando para nós. Você não precisa falar, apenas viva. Que você está imprimindo, escrevendo no coração deles, com a sua vida, que vale a pena amar. Que Deus é o Senhor. Ele é proteção e Ele é provisão. Deixe esse legado. É uma escolha. Não se trata daquilo que estamos construindo. Se trata de com quem estamos ficando parecidos. Se não for com Jesus, não vale nada. Porque talvez aquilo que estamos construindo... Irmãos, tem duas óticas. É olhar para aquilo que foi construído. E dependendo do que foi construído, a torre que foi construída, majestosa, imponente, alta, grande, luxo, glamour, e você olha, uau! Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é ver aquilo tão forte, impotente, ser derrubado por uma tempestade tão fraca, porque não estava fundamentado na rocha. Uau! Agora o impacto é você construir algo. Talvez nem tenha uma aparência, nem chame atenção, porque não há beleza. Aí o tempo vai fechar e certamente alguns vão pensar, meu Deus, se aquilo que era grande não resistiu, não precisa nem chover, um pequeno vento. Lembra dos 3 porquinhos? O sopro do lobo vai derrubar essa casa. O
tempo fechou, os rios se encheram, a chuva caiu de maneira forte, veio uma grande tempestade. Engraçado, a casa ela não tinha muita aparência, muita beleza, que até que me atraísse para algo assim. Mas por que ela não caiu? Não diz respeito à casa, mas diz respeito ao seu fundamento. O que você quer ser? O que você quer com quem você está ficando parecido? Como as pessoas estão te vendo? Porque pode ser que alguém esteja olhando para você e dizendo: uau, eu queria ter a vida desse cara, dessa mulher. Meu Deus, que legal a vida deles. Um sopro e eles caíram. E aí você olha para aquele outro ali. A tua aparência não me gera tanta... Não me instiga a querer me aproximar para ver um pouco mais. Mas eu tenho uma curiosidade de saber como é que tu consegue suportar tudo que eu vejo tu suportar. Quando alguém olhar para você e talvez perguntar para você sobre alguma coisa, como é que você está lidando com esses tempos? Não mostre as suas armas, não mostre a sua roupa, mostre o seu fundamento. Nós temos que saber o porquê ainda não caímos. Não se trata de nós, não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. É o fundamento que nos sustenta. E também não quer dizer nada, irmãos. Não estou falando de um ser rico, outro ser pobre, um bonito e um feio. Tem a ver com isso. Tem a ver com Jesus. O que importa é Jesus. Eu não quero ser feio. Tem a ver com Jesus. Deus me dê graça, quer ter coisa boa. Se Deus me dê graça, coisa boa. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei de onde eu vim. Cuida para não perder o meu coração. Às vezes eu até falo para ele: Deus, na falta de dinheiro eu já fui experimentado. Eu sei como é que é. Me prova agora na fartura. Bastante dinheiro. Sem dinheiro eu já sei como é que é. Já fui experimentado, já fui testado. Me testa agora botando bastante coisa na minha mão. Mas me guarda. Se coloque de pé. Quero deixar essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça, que a paz e o amor de Deus te abençoe. Eu quero dizer, você é essa pessoa que Deus está falando, é sobre você. O proposto que faz com que faça com que todas as coisas andem segundo a forma que está andando, e se movimente segundo a forma que as coisas estão se movimentando. Tem tudo a ver com Ele, mas o que está escrito tem tudo a ver conosco. Deus amou o mundo de tal maneira. Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas. Deus te ama, e é isso que eu quero. Eu vim aqui nesta noite para dizer que Jesus nos ama. No lugar certo nesta noite, estar com Ele, estar com Deus. Amém? A ideia não é se afastar você de Jesus, é aproximar você de Cristo. Ele está falando: filho,
eu gostaria que você entendesse uma coisa. Eu não estou falando para você parar de fazer o que você está fazendo. E eu não estou falando que você vai dar errado. O que eu estou falando é, deixa eu fazer parte disso. Eu sou uma garantia para você. Não sei se você compreende, mas eu posso ser na tua vida uma garantia de que você vai conseguir começar e terminar essa obra. Eu só quero ajustar alguns princípios, talvez, no seu coração. Que seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos desfrutar, mas nós também vamos abençoar pessoas e vamos servir pessoas. Amém? Tudo que nós fazemos não é só para nós. Eu não caminho assim, filho. Eu quero te ensinar isso, esses valores. Eu construo algo, está nas minhas mãos, está sobre a minha administração. Mas pode ser que eu fale, filho, vamos chamar algumas pessoas lá e vamos dar uma festa aqui. E o nome será Festa do Reino de Deus. Festa dos Filhos de Deus. Você tem que estar com o coração aberto para que nós possamos realizar isso. Porque eu tenho um propósito, o fato de eu estar com você, porque eu te amo, mas eu tenho um propósito nisso, que eu estou permitindo e te abastecendo, te dando recursos para que nós possamos edificar alguns projetos pessoais. Amém? Vamos usar isso para benefício do reino, da igreja. Tanto nas coisas materiais, quanto na pessoa que você está se tornando. Talvez por você mesmo, você já teria morrido, ou adquirido uma enfermidade, ou não poderia nem mais caminhar ou enxergar, mas eu sou proteção na tua vida, e o fato de você estar saudável, em perfeito juízo, abençoado, é porque eu tenho obra na tua vida, eu tenho um propósito contigo. Então não viva para si mesmo, só para você, se coloque à disposição do reino, se apresente. Estou falando com você, irmão. Talvez é o tempo de alguns chegar aqui e falar, pastor, o que eu posso ajudar aí? O lugar que você vem tem que ser limpado. O lugar que você vem tem cozinha. O lugar que você está vindo tem aluguel para pagar. O lugar que você está vindo, hoje não, nesse tempo, mas tem escolinha, precisamos de professores. O lugar que você está vindo é do reino de Deus, é de Deus. Se você é de Deus, você deveria ter o seu coração comprometido com esta obra, em alguma esfera, ou pelo menos naquilo que você pode ajudar, nesse tempo. Então se apresente. Não é um quartel, é por isso que você não é chamado. É um reino. No reino de Deus, os filhos, eles se apresentam e falam, pai, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? No que eu posso ajudar? Por uma convocação, isso aqui não é seleção. Deus não selecionou ninguém, Deus amou a todos. Então não venha mais só para receber, venha também com o coração de dar. Aproveite que nós estamos entrando no inverno, dá uma vasculhada lá no teu guarda-roupa, de repente tem alguns casacos que você não usa mais. De repente tem algum casaco que você nunca usou. E é bonito, e custou caro. Mas olha aí para um irmão do teu lado, vem dar de presente para alguém. Um sapato, um casaco. Não estou pedindo para mim não, irmão. Olha para alguém aí, ó. Tem um monte de gente aí. Dá. Melhor é dar, a Bíblia diz. A Bíblia diz que melhor é dar. Não consegue dar um casaco, vai dar um carro. Assim são as pessoas. Não dizima R$50 de 500. E diz que um dia quer dizimar R$5.000 de 50 mil. Estão de brincadeira, né? Não consegue dar 50. Quer dar 5 mil? É para isso que nós temos que ser despertado. Por que a gente sempre olha para o lugar errado? Eu estava conversando com uma pessoa e eu entendi o coração dela.
ela olha para os R$ 600 que ela tinha que dizimar. Daí ela não consegue dizimar. Por quê? Porque ela olha, R$ 600 eu posso pagar uma parcela até de um carro. Eu posso fazer isso, eu posso... 600, daí dá 100, dá 200. Eu falo, querido, você não entendeu. E aí Deus ministrou no meu coração. Por que a gente olha para o lado errado? A gente olha para os 600 e não olha para os 6.000 que entra na conta. Fica olhando para os 600, parece mendigando. E não consegue ver Deus como provedor, como fonte. E para o lugar que Ele está encaminhando, colocando você. Por que a gente faz isso? E aí a gente se engana. Um dia eu vou dizimar. Não vai, irmão. Tu não consegue dar R$ 1 de R$ 10. Tu não vai conseguir dar R$ 1.000 de R$ 10.000. Alguns não. É disso que eu estou falando quando vem uma diferença de Deus sobre uma casa, sobre uma família. E assim se dá para quem perdoa, para quem ama, para quem cuida, para quem abraça, para quem beija, para quem... Eu me magoei, eu me machuquei, mas eu decido perdoar e amar. Tem gente que prefere continuar com a mágoa. Irmãos, é a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas vão saber que você é filho de Deus no modo, no teu estilo de vida, não é você falando. Eu sou crente, eu sou... Nem quero pedir para você, nem fala nada, deixa eles verem. Não fala nada. Deixa alguém falar, vir para você e falar, mas tu é diferente. Aí você fala, olha para os meus pés, eu estou sobre um fundamento correto. Eu não falo o que eu quero e não faço o que eu faço por mim mesmo. Eu faço o que o meu pai faz, eu falo o que eu vejo meu pai falar. É o que Jesus fazia. Irmãos, eu quero dizer para você, que você foi escolhido pelo Senhor. E que você é uma pessoa especial, única para o Senhor. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto para a sua família, para a sua casa. Amém? Amém? Então assim, que Deus te abençoe. Nós vamos passar. Amém? Nós vamos vencer. Mas tem um coração diferente, tem uma mentalidade diferente. Viva diferente. Viva diferente. Seja diferente. Não é para se aparecer. Não tem a ver com aparecer. Tem a ver com quem estamos nos tornando. Estamos parecidos com Ele. Amém? Feche os teus olhos um minuto. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado por cada família aqui, Senhor. As pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os lares, as casas, as famílias, as alianças, os cônjuges, os filhos. Deus nos guarda, te manifesta sobre a nossa vida. Venha sobre nós, gerando em nós uma condição de compreensão, de entendimento, para que possamos atender aquilo que estamos entendendo. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor. Eu os abençoo, eu os libero, Senhor, que possam todos prosperar segundo a riqueza, os recursos da palavra do Senhor. Deus abençoa o coração de cada um. Derrama uma porção, uma graça do Teu Espírito Santo. Gera cura nessa noite, gera libertação, vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que você é um abençoado. Você é uma bênção. Você não é igual a ninguém. Você é único. Você é única. Você é um modelo único. Saíram todos da mesma fábrica, mas não são todos iguais.
Meu Deus, só Deus pode fazer isso. Milhões de modelos diferentes, únicos, todos com um valor único, um preço, um valor único. Não há uma esfera que uns valem menos e outros valem mais. Todos têm valor único. Qual é o valor? É um valor que não se pode pagar. Só pode pagar este valor aquele que fez, o Criador, o próprio Deus. Tinha condição de pagar o preço, porque só Ele sabe o valor daquilo que Ele fez. O diabo não entendeu, e porque ele não entendeu, ele colocou um preço. Deus, sabendo do que Ele criou, foi lá e pagou o preço. Ele entendeu, ele sabia o valor do que Ele criou. Ele foi lá e pagou o preço. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Amém? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja.